porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Paizinho, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para receber o Teu bálsamo, o Teu amor, a Tua cura, que em nome de Jesus, tudo possa ser silenciado ao nosso redor, para que a gente possa ouvir a Tua voz batendo a porta dos nossos corações. Que o Senhor possa estar aqui hoje no silêncio, numa brisa suave, para acalmar os nossos corações, para nos derramarmos na Tua santa e maravilhosa presença. Senhor, seja entronizado nesse lugar. Envie os Teus santos anjos de glória e poder com espadas de fogo, Senhor, guardando cada vida, cada família. Seja, Senhor, para aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, Pai, para prestar um culto santo, agradável a Ti. Seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Você tem comido a palavra? Tem? Eu soube que você ganhou uma Bíblia nova. Você ficou feliz? Ficou? Então vem cá. Primeiro você vai perguntar se todos os corações estão prontos. Os corações estão prontos. Deus é amor, fica no nosso coração. Glória a Deus. Deus é amor. Você, tudo bem? Como é seu nome? Henrique, Você é filho de quem, Henrique? da mamãe Sabina. Da mamãe Sabrina. Então vem pra cá, pra ela te ver aqui. Vem cá. Aqui. Você tem um versículo aí? Então vai. E olhar para trás tudo que passou, e agradecer, e comigo estava, e comigo estava. E eu sou quem eu sou, da sua amor, não brava, mas eu sei, não é fui, é só correr, essa nada, eu amo meu coração, pra minha nova história. Que lindo! Obrigado, Henrique. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Glória a Deus. Você também tem? O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Glória a Deus. Vem. Vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6:20. Glória a Deus. Vem, princesa. Silêncio, silêncio, geração pequeninos. Vamos ouvir? Guarda-me como a menina nos seus olhos. Esconda-me embaixo da sombra das tuas asas. Salmos 17:8. Lindo demais. E você, me conta? Tem versículo aí? O Senhor ouvirá quando eu invocar. Salmos 4:3. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Você também tem? Visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. Glória a Deus, Bia. O que você separou aí? Você consegue ler isso aí? Glória a Deus pela sua vida. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Glória a Deus. Arthur, vem.
justo que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto e de coração. Salmos 7, 9 e 10. Obrigado, cara. Vem, Guilherme. Pode segurar. Sobre todo o amor, coisas, porém, vistas ser do amor que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Meu Deus, quanto amor hoje. E você, o que você separou? Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. Princesinha, você quer... Vem cá. Você não quer dar um testemunho? Vem dar o testemunho. Testemunho edifica a nossa fé. Amém? Espera aí, princesa, deixa eu ver se alguém quer testemunho. Alguém quer testemunho? Glória a Deus. Os que Igreja, eu quero compartilhar algo com vocês que eu vivi agora, uma experiência tremenda, tremenda, tremenda. Desde quarta-feira que eu não estou bem de saúde, uma sinusite, né? E hoje eu vim para cá. Meu Deus, a minha cabeça explodindo de dor, uma moleza, um mal-estar, tudo doendo. Mas eu firme com o Senhor, porque eu tenho um combinado com Deus, desde aquela história da Dona Alice, né? Que eu posso estar o que for, eu não deixo de fazer minhas coisas para Jesus, né? E aí quando começou o louvor, eu falei, será que eu subo no altar? Não subo, que eu tô mole, tonta, esquisita. E aí eu falei, mas eu vou subir. Aí eu subi, o Senhor me segura, Senhor, me segura aqui. Só que em momento algum eu falei, Senhor, me cura. Eu não falei para Jesus isso, Senhor, me cura. Eu falei, Senhor, me segura, Senhor, não deixa eu cair, Senhor, não sei o quê. E aí quando a gente estava aqui, que o Jonatas foi impulsionado pelo Espírito Santo para fazer aquele momento de nós nos enchermos do Espírito Santo e recebemos uma porção, a Bia veio com a mão tremendo e falou, pastor, eu posso orar por você? E a Bia começou a orar, declarando cura sobre a minha vida, sobre a minha saúde. E Bia, foi uma das maiores experiências que eu já vivi. Eu estou suando em bicas, o meu corpo está pegando fogo. Vocês não têm noção, vai ter um segundo culto, eu não ia voltar em casa, eu acho que eu vou ter que voltar, porque eu estou toda molhada por dentro, o meu corpo está todo pinicando, e é como se eu estivesse sentindo que todo vírus, toda bactéria, toda doença está sendo expulsa do meu corpo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por que eu quis dar esse testemunho? Primeiro porque está sendo uma grande experiência para mim. Eu não paro de suar, você não tem noção como é que eu estou aqui. Não estou mais tonta, a cabeça parou de doer, vocês não têm noção, gente. Até o ar parece que está entrando, porque quando eu vim para cá, eu estava até meio assim, porque estava tudo entupido aqui. E por que eu estou dando esse testemunho? Porque além de testemunhar que o Senhor é fiel e Ele faz milagres, eu quero testemunhar porque... de uma maneira incrível, eu não orei por cura. Porque Jesus faz tanto por mim, Bia, que eu acho que às vezes eu entro num lugar de constrangimento e falo, não preciso orar por isso, né? Ele já faz tanto pela minha vida. Mas hoje o Senhor falou comigo através da sua vida. Tudo que diz respeito a você importa para mim. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, pode ser só um resfriado, pode ser um nariz entupido, uma dor de dente, uma dor de ouvido. Peçam a Deus para Ele curar, porque Ele quer fazer tudo por nós. E eu estou muito grata a Deus, porque, sinceramente, você não tem noção a experiência que eu vivi com o Senhor. Eu fui curada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Amém. A gente podia começar o louvor de novo, então, pastor. Léo, sobe aqui, Léo. Vem, Léo.
Eu estou acostumando o Léo a isso, amém? Pode voltar, Léo, obrigado. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas pro Léo. Rapaz, como o Léo é usado, né? Como o Léo está sendo usado. E eu creio na sua casa também, né, Dani? Eu fico imaginando você acordando, Dani. Você deve acordar com o Léo na cama, assim, dedilhando. Adorando a Deus. Eu fico pensando. Levanta, vamos tomar café? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar de algo muito importante. Porque eu creio que hoje, não só aqui na igreja, mas também nas nossas vidas e nas nossas casas, algo vai acontecer hoje. Eu creio nisso. Primeiro pelo poder da palavra, do testemunho e do mover do Espírito. Porque hoje, de uma forma linda, a gente está iniciando o segundo ano da sede. Dia 31, culto passado, dia 31 de março, a gente encerrou espiritualmente falando um ano de sede. A gente entrou dia 12 de março aqui do ano passado e encerramos o mês de março, dia 31, naquele culto passado, maravilhoso, lindo, um culto que a gente não só se emocionou nas nossas emoções, mas creio também que a gente se emocionou espiritualmente. Porque Deus tem movido, a intensidade com que Ele faz as coisas tem nos surpreendido. Eu converso muito com a pastora, com os líderes da igreja, aqueles que se deixam, né, gastar mais com o Evangelho, que ficam mais perto, que buscam mais as coisas. Eles têm escutado de mim o quanto a gente tem sido surpreendido. Por mais que muitas vezes as coisas estejam, e eu quero levar isso a você, a sua casa, que as coisas estejam diante de ti, estejam confiadas a você, sempre vai existir um mover de Deus, sempre vai existir uma intensidade de Deus, uma semente que pode ser a 30, a 60 e a 100. Nós não temos como gerenciar tudo isso. A gestão da tua vida não pode e nunca vai estar somente em ti se você entregou a Jesus. Ele confiou a você, você vai ter o seu natural, aquilo que você precisa fazer. Mas sem dúvida nenhuma que Deus, a gente viu isso, o caminho de Emaús diz isso, que Deus muitas vezes cega o nosso entendimento, cega um pouco daquilo que a gente está vendo, para que a gente não enxergue o que Ele está fazendo. Seriam os planos de Deus. Eles não se frustrarão. A gente tem louvado isso. E durante esse um ano de sede, aqui foi startado, por exemplo, Geração Pequeninos. Enquanto a gente estava em um outro local, a gente ficou lá 9 meses, um período gestacional, antes de vir para cá. A gente ficou lá durante 40 cultos. Você sabe o que representa 40 na Bíblia. A gente viveu 40 antes de sair daquele deserto, onde a gente vivia lá, verdadeiramente montando o nosso arraial, o nosso tabernáculo, onde a gente levava tudo dentro do carro. E no domingo de manhã a gente chegava mais cedo, montava toda a nave, esperava vocês. E ali depois, no final, a gente desmontava, enrolava cabo, enrolava microfone, botava tudo nas malinhas e saía daquele lugar que a gente tinha alugado para nos reunir como igreja. Um momento lindo. Dali saiu a Geração Atalaias, dali saiu, né, o projeto ou o sonho do Geração Pequeninos, porque a gente não tinha sala lá. Então os meninos literalmente ficavam numa brinquedoteca do restaurante. Era um restaurante embaixo, a gente alugou a parte de cima, um salão como esse. E a gente viveu e recebeu do Senhor muita coisa lá. Propósitos, algo relacionado à obra. Ele foi mexendo em cada um de nós, foi movendo, foi nos atraindo. Daí veio esse exército chamado Atalaias, algo que é da igreja, confiado, entregue a nós. Isso não foi visto ou trazido de outro lugar. E aí tudo isso veio até 9 meses, até 40 cultos, a ponto da gente, depois de 40 dias, de 40 cultos, de 40 períodos de tempo naquele lugar, a gente veio para cá. E a gente inaugurou aqui, pasme você, isso aqui tinha ficado abandonado durante 3 anos, ou 4, de 3 a 4 anos, isso aqui ficou abandonado. Quando a gente chegou aqui, tinha tanto vazamento de água nesse telhado, que a gente um dia, tinha mais de 10 homens, eu creio, com rodos daqueles do clube aqui, desse tamanho rodo, e a gente tirava a água, que isso aqui era uma piscina de tanto vazamento. Isso aqui não existia, nada que você está vendo aqui existia,
Era um lugar grande, amplo, porque era um local justamente de festas, de eventos. Antes tinha sido um restaurante. Quando a gente ocupou isso aqui, e em 22 dias, isso aqui ficou pronto e a gente fez o primeiro culto. Então a intensidade com que Deus tem feito as coisas, assinado as coisas dessa igreja, tem me surpreendido. Eu não canso de falar isso, e quanto mais eu acho que eu sei, menos eu estou sabendo daquilo que Deus está fazendo. É impressionante como a gente viveu nesse 1 ano de igreja, onde a gente chegou aqui, startou Geração Pequeninos, alguns começaram, outros iniciaram, outros participaram, e isso vai passando, e eu vejo o tempo todo, e não é diferente na nossa vida, entenda isso, onde a gente vai agregando, onde a gente foi chamado para andar junto, para que cada um faça um pouco, cada um mexa um pouquinho, ou se coloque um pouquinho. Nós nunca conseguiremos sozinho fazer uma obra de Deus. Por isso ele instituiu a igreja, por isso ele nos reúne como igreja, como a forma linda e clara que ele faz, que ele nos entrega, dizendo que nós somos pedaço de um corpo, nós somos parte de um corpo, cada um na sua particularidade, intimidade, dons e talentos, e a gente vai se juntando, se reunindo, se conhecendo, e Deus vai usando. Então assim nasceu vários projetos, vários. Só que no dia 31 agora, a gente já tinha feito reunião para novos atalaias. Para você ter uma ideia, essa igreja hoje, 1/3 dessa igreja está disponível para servir, gente. São 80 pessoas que já se colocaram e já fazem parte do exército chamado atalaias. Pessoas que estão ali, por exemplo, intercedendo, orando, que chegam mais cedo, que limpam, organiza banheiro, organiza tudo para a gente estar aqui agora dessa maneira. Espiritualmente falando, fisicamente falando. E hoje nós já somos 80 pessoas. Geração Pequenino subiu no último culto com quase 80 crianças aqui fazendo, entregando para nós aquilo que o Senhor tinha separado como a colheita de 1 ano. E é nesse lugar, porque aí eu volto um culto atrás, onde a gente recebeu do Senhor a palavra plantio e colheita. Deus fechou e eu amanheci na segunda-feira, depois do culto do dia 31, eu amanheci segunda-feira, e quando eu comecei a pensar, Deus começou, porque eu volto aqui para você entender e levar isso para a sua casa, coisas que estão diante de ti, aos teus olhos, mas que Deus ainda não revelou a você. E na segunda-feira aquilo começou a fazer sentido, revelar todas as situações, e Deus falou, entendeu porque alguns projetos não foram startados? Vou dar um exemplo, e por isso a gente tocou de novo, dia e noite, dia e noite. Hoje, depois de 1 ano, a gente vai ter o segundo culto, domingo às 18h15. Hoje, a gente está abrindo mais uma oportunidade, para aqueles que não podem, a gente vem recebendo aí, fazendo uma lista sempre daqueles que não estão com a gente, é um cuidado que a liderança tem, e a gente vai, sempre depois de culto, a gente vai vendo, e sempre, gente, está faltando entre 50 e 70 pessoas no culto da manhã. E aí, no final do ano, eu já falei, janeiro a gente começa o culto à noite. Janeiro não deu, então a gente começa fevereiro, e não saía o culto, então março, 24 a gente botou uma data, 24 de março a gente inaugura o culto à noite, vamos fazer tudo para isso, não deu, então vamos passar para dia 31, aí dia 31 tinha a festa da Páscoa que a gente fez aqui, então não vai dar 31, vamos passar para abril. As coisas foram sendo levadas a chegar a essa data de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou conseguir enumerar a quantidade de projetos que Deus literalmente na segunda-feira me disse, estava na minha mão, por isso que não foi colocado em prática. A geração nova dos atalaias, dia 17 de fevereiro, a gente se reuniu, e só hoje eles estão entrando em ação. Deus trouxe tudo até o dia de hoje, o começo de abril, para fechar um ciclo, para fechar uma temporada de 1 ano, onde a gente foi sacudido, mexido, onde a gente se estabilizou, consolidou alguns projetos, outros não. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo que Deus está fazendo muitas vezes diante de nós, mas a gente não está vendo. Ciclos que precisam ser fechados, e Deus, quando entregou essa palavra, Ele me disse exatamente isso. Isso é o tempo todo na vida de cada um de vocês. Porque os ciclos, eles vão revelando muitas vezes aquilo que precisa por um período acontecer, para depois, o ciclo, ele sempre tem um início e um fim. E o maior problema nosso é fechar os ciclos, entender que os ciclos se fecham.
O maior problema nosso é entender que temporadas ou etapas ou estações da nossa vida se fecham. Só que é interessante, porque Gênesis capítulo 8, versículo 22, ele diz que isso sempre vai acontecer na terra, frio e calor, plantio e colheita, inverno e verão. Ele diz que o tempo todo isso vai ser o direcionamento que ele vai dar através dos propósitos. E aí a gente não vai entendendo e não vai fechando ciclos, etapas ou estações da nossa vida, e a gente vai misturando tudo isso. Mas, pastor, eu quero um pouquinho mais claro. Eu vou te dizer mais claro. Talvez, aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Mas talvez uma pessoa já era para estar na fase adulta, mas não fechou a fase da adolescência. Não fechou a fase ainda de quando ele era jovem. E de repente ele já está com a idade para ser adulto, mas os comportamentos estão como de um menino. Paulo diz isso: quando eu era menino, eu pensava como menino e eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu preciso pensar como homem e agir como homem. Que é outra fácil da gente entender sobre ciclos, estações e períodos ou temporadas que nós precisamos viver solteiro e casado. Qual é o problema maior que eu tinha no meu casamento? E talvez, aqui não tem ninguém, em nome de Jesus. Hoje eu estou bem profeta, né? É solteiro e casado. Eu saio do ciclo, eu saio da temporada onde eu estava solteiro, me caso, mas eu não fecho essa temporada aqui. E eu continuo querendo viver a minha solteirice, estando casado. É ou não é quem já testemunhou o maior problema da nossa vida? A gente quer fazer as coisas sem dar satisfação, mas espera, a temporada mudou. Quer mais uma? O seu casamento antes dos seus filhos. Era um. Só que agora essa estação acabou, você agora tem um filho. Conversando com os meus filhos, eles viajaram agora de lua de mel. E eles falaram, eu falei, como é que foi a viagem? A viagem foi muito boa, mas o Pipo, né, eu falei, é claro, vocês não viajaram para vocês dois, a temporada mudou. A temporada agora é o Pipo. Ele depende de vocês, não tem como você botar ele na gaveta lá, do criado do hotel, sair para... Não tem para botar no cofre, deixar na recepção. Né? Um dia tinha tanto menino aqui, na geração pequeninos, que alguns falaram, pastor, tem que ver no clube. Eu acho que o pessoal do clube está deixando os meninos aqui e está ficando lá sem os meninos, para se divertir. De tanto menino que estava aqui. Aí eles falaram, pastor, no altar chama os pais. Você vai ver que vai ficar uns 10 meninos sem pai ali no altar. Mas você está rindo, mas isso está acontecendo na sua vida. Isso está acontecendo na sua vida. Na minha. Se a gente não prestar atenção, etapas, estações que precisavam ser fechadas, encerradas, assim como a própria natureza, e quando o Senhor fala isso em Gênesis, Ele diz, e a gente vê claramente sobre a primavera, o verão, o outono, é isso? A ordem? E o inverno. Primavera, verão, não é bem distinto isso. Só que de repente a gente quer viver essas estações da nossa vida, tudo misturado. E esse é o maior problema, é fechar os ciclos. E quando Deus foi falando para mim naquela segunda, como eu chorei. Aliás, eu estou entupido há alguns dias. De tanto que eu estou chorando, porque cada vez Deus tem revelado, e o que mais tem mexido, porque são coisas que a gente sabe. A gente comenta isso muito no curso, por exemplo, você chega no curso Casados para Sempre, e eu digo, você vai ouvir coisas que você já sabe, mas isso não foi revelado a ti. Quer no mundo natural, você sabe que não pode mentir, mas você mente. Aqui não, em nome de Jesus, não tem ninguém assim. Mas a gente sabe ou não sabe? Sabe, mas a gente mente, por quê? Porque não foi revelado a você o que é a mentira. Por que a gente casado não vive a estação do casamento? Porque não foi revelado a você o que é o casamento. Ah, mas eu já sei, eu estou morando junto, eu tenho que abandonar o meu pai, darará. Mas o que é deixar pai e mãe? O que é o sacerdócio? Se Deus não revelar isso a nós, porque é espiritual, a gente vai misturando as estações, os ciclos, e a gente não fecha esses ciclos, e daqui a pouco você está querendo uma paz com um monte de ciclo aberto. Com estações se misturando aí, onde você é pai, mas não exerce. Onde você já foi levantado como líder, mas não exerce a função de líder. A palavra dura que precisa corrigir alguém, você foi chamado para isso, liderança. Mas você não dá essa palavra. Por quê? Meu Deus, talvez. Não. Deus vai te cobrar. Homens que estão aqui, Deus vai cobrar. Se você está nesse lugar, entenda e receba isso como uma revelação. Deus não te levantou como um sacerdote para você ser simplesmente o dono da casa, o que manda.
Você já tentou isso. E talvez você já perdeu um casamento por isso. Porque não é sobre mandar, é sobre uma missão. É sobre estarmos os dois numa mesma missão. Por isso a mulher precisa ser submissa, estar dentro da mesma missão do homem. Porque o homem é que vai ser cobrado, diz a Bíblia. A gente não vai, mas a Bíblia é machista. Vai ler. As pessoas que mais conversam sobre aquilo que a Bíblia não diz, nunca leram. Mas estão em estações talvez diferentes, escutando, sabe, AM lá fora e tentando viver um FM aqui. Existe isso ainda, gente? Achei estranho demais. Existe? A galera do Velho Testamento, está aí? Tem? Renanzinho até mês passado ele tinha o telefone de Esdras, para você ter uma ideia. Então ele sabe isso. Então são estações que vão acontecendo na nossa vida que por a gente tentar ficar agarrado a isso, sabe? A vida de solteiro, mas espera, agora eu tenho que dar satisfação, sim. Mas eu não sabia, meu Deus do céu. Mas agora eu sou pai, é isso mesmo? O casamento vai mudar? Vai. Gente, eu ainda estou me adaptando, eu sou casado com uma avó. Uma avó linda. Um novo ciclo. E daqui a pouco, eu creio, em nome de Jesus, a gente vai se tornar bisavô. Aí vai ser um novo ciclo. Aí a gente vai estar mais velhinho mesmo. Eu creio que já vai ter essa geração aqui pregando, que a gente vai estar aí só recebendo, vendo a consequência ou a colheita daquilo que nós fechamos as estações e os plantios ao longo das temporadas da nossa vida. O que é tão difícil a gente entender sobre fechamento? Pessoas que estão, não no dia de hoje, mas pessoas que estão em anos diferentes porque não fecharam ciclos. Não perdoaram espiritualmente as pessoas, não estão ainda revoltados com coisas que aconteceram lá atrás, querem explicação das coisas. Gente, a gente vai morrer, pode ter certeza disso, sem muitas explicações, sem muitas, espiritualmente mais ainda, porque tem mistérios na palavra, tem mistérios no andar com Deus que Deus não vai revelar, porque dessa maneira é que Ele vê se você confia nele ou não. Porque como é que eu vou confiar se eu chamar, por exemplo, não quero falar do Vitor hoje para não abrir um precedente. O Léo também não, porque senão eu vou chamar o Léo. Fique de pé, Bruno, por favor. Esse é o Bruno, gente. Glória a Deus pela sua vida. Quem não tiver no Holy Bible lendo aí, 75 ou 6, nós estamos, não é isso? 7:7 quem começou segunda, 7:30 quem começou terça, é isso? E o Bruno é que está no comando, ele que está orando para você ter revelação da tua leitura, não é isso, Bruno? No Holy Bible, na Bíblia, quem quiser. Uau. Mas eu vou cobrar de alguém, você é esse cara, amém? Então você está no comando, amém? Se está ficando uma turma pelo caminho, persevere, tá? Porque se você não chegar no último dia lá, mas entenda isso, são ciclos, porque até para começar um projeto, eu preciso entender o quão difícil é um projeto, não é fácil. Olha quantos começaram empolgados emocionalmente, mas precisava ser fechado um ciclo, talvez do tempo, um ciclo dos minutos da manhã para que a gente continuasse juntos, os 50 ou 60, porque entraram mais de 100 e poucas pessoas. 100 e tantas pessoas estão na Igreja Gerações dentro do Holy Bible. Mas existe um projeto lá dentro, uma temporada lá dentro de leitura. E tudo que é espiritual, tudo que a gente entrega e consagra ao Senhor, gente, pode ter certeza que é Ele. É Ele. O problema é que a gente muitas vezes vai esperando também um do outro. A gente vai aguardando, sabe, criando uma expectativa. As suas maiores decepções foi porque você botou expectativa. Agora, se você fizer para Deus, deixa eu te dizer, é o melhor lugar da gente colocar as nossas expectativas. Porque Ele vai te surpreender o tempo todo. E foi isso que Ele fez nessa segunda. Ele fechou os ciclos,
ele começou a me dizer tudo o que ele fez durante um ano, porque isso não está no meu governo, gente. Isso não está no governo da diretoria dessa igreja. Isso não está, isso é além da gente. Nós nos colocamos, a gente, sabe, fez, estruturou tudo e disse, Senhor, a tua vontade. E é assim individualmente, porque nós precisamos entender que essas estações, e a gente vai ver isso quando ele fala, Salomão escrevendo Eclesiastes, ele diz sobre esse tempo. Só que antes a gente fala o tempo de tudo, mas ele fala que é um tempo para o propósito das coisas. Não é um tempo para você fazer o que você quiser na sua vida, é o propósito das coisas, e cada estação que se encerra e se começa, existe um propósito novo nela. Deus é que fecha essas portas. Deus, ele não vai fazer com que a gente permaneça, a não ser que sejam os propósitos eternos. O que são os propósitos eternos? O teu casamento. Você casou, você sabe que seu casamento é para sempre, você disse isso ao líder religioso que te casou, e você disse, até que a morte nos separe. Aí, de repente, esse propósito, desse ciclo que se abriu e que esse não se fecha, você fechou. E aí é como se a gente não quisesse as consequências dos ciclos que a gente fechou, que não eram para ser fechados, porque são propósitos. Como é que Deus tem um propósito no nosso filho? Como é que Deus tem um propósito no nosso neto, se a gente, que precisa ser a semente de tudo isso, não estamos sendo? E não estou aqui condenando, eu estou aqui te levando a um arrependimento. Porque aí muda tudo. O arrependimento nos traz de volta para o propósito. Pelo maior erro que você possa ter cometido, você se arrependendo, Deus te traz de volta ao propósito. Não são, sabe, os nossos planos, não são aquilo que a gente vai projetando. Quantos projetos nesse um ano a gente colocou em oração e talvez a igreja nunca saiba, porque Deus não falou nada. Quem estava aqui no Geração Pipoca, por exemplo, sabe, a gente estava orando ali, de repente um aqui da igreja levantou e disse, pastor, Deus me deu um sonho. O Luiz está aí? Aleluia. E os propósitos qual foram, gente? Sinceramente falando, depois que a gente entende Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, aqueles caras perguntando por que Jesus estava fazendo aquilo na última ceia, lavando os pés, na última ceia. E Jesus fala, o que eu estou fazendo hoje, você só vai entender amanhã. Só que a gente não entende que as etapas e os ciclos, as temporadas, elas precisam ser amanhã. Você só entende isso no Netflix, quando você fica esperando a próxima. Glória a Deus, Bruno, pela sua vida. Aí você quer a temporada nova. Fica agoniado porque está demorando. Aí conversa com outro, você já viu? Quando alguém fala, um dia eu percebi, eu não vejo isso. Eu me policio. Eu tenho interesse, mas eu sei o quanto que aquilo vai me tomar de tempo. Então eu preciso renunciar a isso se eu quiser viver outra coisa. Então eu não começo, porque eu sou intenso. Então eu sei que se eu começar, quando acabar a temporada, eu vi uma só. Por que eu estou dizendo isso? Experiências. Eu vi uma temporada só, que eu esqueci até o nome do que eu vi. Como é, pastor? Ah, do cara lá. Ajudei nada. Do cara do que vende droga lá? Não, Dom não. Não, Dom é um filmezinho. Vem cá, nosso professor de inglês, vem cá. Breaking Bad. Obrigado, irmão. Essa igreja tem uma palavra sobre ela dizendo que a gente vai ter culto em inglês. Tá? Então quem quiser participar, o pregador a gente já achou, né, Renanzinho? Eita, olha que é fé. E ele já provou isso, ele já teve a experiência. A gente, antes de soltar o altar, antes era só o Léo, só o anjo Léo. Aí Deus deu a visão de mais pessoas, mais instrumentos, e a gente programou tudo. E aí no dia de startar esse altar, que hoje a gente tem, eu falei assim, Deus me deu a visão de alguns aqui que vão tocar instrumentos. Alguns já tiram até o olhar, né? Para não ser chamado. Aí eu falei, Renozinho, Deus me mostrava você tocando o teclado. Aí o Renozinho olhou assim, falei, vem para cá. Aí ele levantou, falei, rapaz, eu acho que Deus não falou comigo, mas com ele falou. Porque ele subiu numa autoridade aqui para cima. Aí chegou aqui, era o Jean, claro, a gente tinha ensaiado, né? Aí ele parou aqui, o Renozinho, botou o óculos. Aí olhou, ele nunca tinha visto isso na vida dele. Só que ele cria. Ele creu que essa palavra era para ele, Alexandre. E aí ele parou, olhou aquilo. Aí olhou, botou o óculos. Aí botou a mão. E eu ali, tentando chamar outro. E ele já na expectativa, Deus vai fazer, Deus vai fazer.
De repente ele tocou. Só que quando ele tocou, estava desligado. E aí ele, como não ouviu o barulho, ele falou: Léo, tá desligado. Aí nessa hora eu falei: Jesus, ele vai atrapalhar tudo, tira ele. Falei: Renozinho, muito obrigado, mas Deus acabou de me falar que não é você o nome, desce. Mas a fé é dele, por isso eu creio, Renan, que você pode pregar em inglês aqui, viu? Eu creio nisso, recebe essa palavra. Amém? Mas, faz uma aula, né, 2. Amém? Pois é, aí a série, me colocaram para ver uma série lá atrás, tempo atrás. Aí, assiste, você vai gostar. Assisti o primeiro filme, que chama? Como é que chama? Primeiro episódio. Vi o primeiro episódio, o primeiro chama para o segundo para o terceiro, né? Se a gente fizesse isso com a Bíblia, a gente, né? Já tinha dado certo. Aí, terceiro, quarto, aí teve uma hora que eu falei: quantos episódios são? Isso já era 2 da manhã, eu não queria dormir. Quantos episódios são? 68. Não era um negócio assim? Eu falei: quantos? 68. Eu falei: morri. Eu morri vendo isso. Aí, abreviando, no final do negócio, assisti todos, em dias diferentes, mas assisti todos. No final, quando eu me deparei, eu falei: eu estou torcendo para o bandido. Sim ou não? Olha como é que aquilo nos atrai, como a gente é totalmente influenciado. Mas, voltando, sabe? Por que é que a gente tem muito mais interesse sobre essas coisas, esperando temporada, tirando o tempo? Imagina, gente, 1 hora e pouco, sei lá, 50 minutos que seja um episódio, 60 e tantos, você voltando para casa para fazer a pipoca e começar lá, falar em pipoca. Que noite nós tivemos aqui na quinta-feira. Ciclos fechados. Deus entregou isso, gente, no calendário. Deixa eu explicar para vocês. Eu não vou conseguir tudo, mas quero que você saia com essa certeza de como o Senhor nos moveu a esse dia. O calendário do Casados era para ter começado 2 semanas antes. Dentro daquilo que a gente tinha projetado, que seria o cinema antes da aula de perdão, a gente projetou, cairia em março. E o projeto do cinema no Casados é um projeto novo, então precisava ser na temporada agora que começou em abril, nesse mês. E aí a gente não startou, Deus andou 2 semanas para a gente começar o Casados, para cair exatamente em abril. Um projeto novo dessa nova temporada. Isso é um deles, que é outro. Durante muito tempo a gente está atrás de uma chácara, a gente queria um lugar lindo, um lugar, sabe, separado, consagrado, para a gente se reunir um fim de semana no conhecido encontro com Deus. Aleluia, estou tão feliz que você se empolgou. Nossa, eu estou assim, uau, só pode ser algo do Senhor mesmo, né? Que a gente não está nem com a revelação disso ainda. Então vou te ajudar a ter uma revelação disso. Coloca por favor aí, encontro de homens. Dá uma olhada, olha para a tela aí por favor. Olha o que está chegando nessa nova temporada, Igreja Gerações. Glória a Deus. Aleluia. Acho que podia chegar um computador novo, né? Nessa nova temporada. Internet. Aleluia. 2, 3, 4 já ali. Não estava pronto, a gente não... Dá uma olhada nisso aí. Dá uma olhada nisso aí. Olha o fim de semana que a gente vai ter. Recalculando a rota. Exclusivo para homens. Um fim de semana... pescando, nós vamos sair pescadores de homens. Esse barquinho representa Pedro escutando Jesus. Deixa eu te falar, você é o cara, o empresário, o pescador, mas você não sabe fazer nada, joga para o lado direito aí, que você não vai caber de peixe aí dentro. Revelação, revelação. Então esse é o encontro marcado com Deus. A gente já começa em maio, a gente vai startar a data essa semana. Mas já está aí, temporada nova, Igreja Gerações, recalculando a rota, encontro marcado com Deus para homens. Coloca, por favor. Coloca o das mulheres. Dá uma olhada no das mulheres, gente. Deus é lindo demais. Olha isso aí. Olha isso aí. De volta ao jardim, exclusivo para mulheres. Um fim de semana também mergulhado. Aí sim é uma temporada
Aí sim, é um episódio atrás do outro, 10 ministrações, 12. A gente ainda não fechou o cronograma do encontro, mas a gente vai ter aí um fim de semana com vários episódios. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente sai muito mais transformado do que 65 daquele trem que eu vi lá, que no final eu estava torcendo para um cara que faz droga e vende. Surreal o negócio. Não é sobrenatural, é surreal. Vai entrando dentro de ti, daqui a pouco você está... Não, ele não pode morrer, ele tem que se salvar. Ah, a polícia não pode pegar ele. Aí no final, eu falei, gente, olha onde esse lugar me levou. Então isso mostra também o tanto que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo, com quem a gente está andando. Porque senão até o que está errado se torna certo para ti. Porque a gente não consegue entender justamente através da revelação o que Deus está fazendo nas nossas estações para um propósito. Então a estação do encontro não foi no ano passado, como a gente tentou, gente. Os líderes estão aqui, eles sabem disso. Como a gente tentou. Maurício específico, ele me passou um telefone, o cara nem atendia. Eu falei, Maurício, o cara não atende. Ele falou, pois é, ele me atende, não te atende. Eu falei, vamos ligar do seu. E não atendia. Aí quando atendeu foi justamente para trazer para esse tempo, para esse ciclo, para essa temporada, essa estação. Coloca para mim o que a gente vai ter já nessa nova estação, dia 4 de maio. Por favor, olha aí. 4 de maio. Alguns estão esperando já essa data. Já está marcado, 4 de maio, 8º batismo das gerações nessa temporada nova. Deixa eu contar para vocês. Mas acalmem o coração e gritem não tão alto, amém? Mas na sexta que vem volta a Aurora com Deus. É por isso que eles não gritaram, eles ficaram sem entender, né? Então sábado, 5 da manhã, olha lá, ó. Temporada nova do Aurora com Deus. Dia 19 de abril agora, volta 24 horas de oração. Volta para essa temporada, tá aí? Coloca para mim. Vamos rever a temporada passada. Olha aí. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Tá bom, Igor. 24 horas de oração, a gente começa no dia 19, 7 da manhã, e para no dia 20, sábado, 7 da manhã. São 24 horas, lendo a palavra, as duas asas, a gente lê a palavra e a gente ora, e no final a gente adora, a gente louva, e junto com a Aurora, né, o 24 horas, encerrando junto com a Aurora. Isso também está de volta nessa temporada desse ano. Mas tudo isso, gente, faltou alguma coisa aí? Igor, me ajuda.
Não? Que eu te passei? E tudo isso vem com novos projetos. Para você ter uma ideia, a gente começou 2 novos cursos na igreja, Paz para Toda a Vida e Homens Fortes em Tempos Difíceis. Uma nova liderança foi levantada, foram levantados novos atalaias, novas pessoas para servir no Geração Pequeninos. Então assim, Deus moveu tudo para começar a segunda temporada, o segundo ano de sede da igreja. Agora, claro, gente, que quando Ele mexe, se a gente não entender as estações da nossa vida, se a gente não entender por revelação o que Deus está fazendo, muitas vezes a gente não vai se colocar para esse novo. E aí eu quero te trazer, porque esse lugar e a presença nos faz viver isso. O que é agora que Deus revele a você? Quais são as estações, quais são as temporadas da tua vida que ainda estão em aberto? O que é que está acontecendo nesse novo, talvez na tua nova vida? Porque é lindo quando a palavra nos chama para dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas ele diz, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas ficaram para trás. Olha a estação que fechou. As coisas velhas acabaram. Eis que faço nova todas as coisas, diz Isaías. Tudo se tornou novo. Só que talvez a gente se coloque nisso, eu estou em Cristo, mas eu não fechei. Porque Deus espera, através daquilo que Ele nos ensina, e por isso tantos imperativos, a parte sua é sua. Deus nos chama para confiar nele. Coloca para mim Salmos 125, 1 e 2. Ele nos chama para confiar nele, onde Ele te dá um comando, e o resto é você na tua obediência, para que você possa viver isso através da prática daquilo que Ele está te falando. Porque se a gente entendesse que Jesus já veio, algumas frases mexem um pouco comigo quando alguém diz, e isso mexeu muito quando eu conhecia a pessoa e sabia que ela não conhecia Jesus, e um dia ela me disse assim, pastor, eu tenho uma técnica. Aí eu já falei, qual é a sua técnica, irmão? Quando alguém faz alguma coisa, ou quando eu tenho que fazer, entenda o contexto, tá? Talvez eu esteja falando, você também pensa assim, mas quero mudar isso. Aí ele disse assim, eu paro e penso, o que Jesus faria? Quem já pensou isso? Muita gente, eu também. Só que quando eu escutei isso da boca de uma pessoa que não conhece Jesus, eu olhei para ele e falei, mas como é que você vai saber o que Jesus faria se você não conhece Jesus? Você entende que talvez a gente esteja falando o que Jesus faria, mas ainda continua o que eu faria? Porque eu não conheço Jesus. E eu disse para ele, falei, vem cá, vamos conhecer Jesus, eu preciso que você conheça o que é Jesus, a pessoa de Jesus, o que Jesus representa, o reino, a palavra, para aí sim você conseguir chegar nesse lugar. Porque na realidade a frase que a gente precisa dizer é, o que Jesus fez, não é faria. Porque está tudo, Evangelho de João, capítulo 19, a gente viu semana passada, está tudo muito bem, consumado. Jesus encerrou aquele ciclo, naquela cruz, quando ele disse, tetelestai, ele disse, acabou esse ciclo, está fechado, a gente vai para um outro ciclo. Vocês que querem estar comigo em outro ciclo, vocês vão para Jerusalém, que vai vir um Pentecoste, vai vir um fogo do céu, que vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram, esse é o novo. Quem foi que viveu isso? Quem escutou, creu e obedeceu, indo àquele lugar. Vocês vão ficar reunidos em um lugar. Virá do céu um vento, você vai perceber tudo isso. Aconteceu? Sim, um novo ciclo começou. Aquele Pedro, aquela turma que andou com Jesus, aqueles que negaram Jesus porque não tinham o Espírito, ainda estavam natural, não entendendo o fechamento de ciclos. Jesus foi para a cruz, eles olharam e terminou tudo. Terminou não, vai começar um muito melhor. Só que aqueles caras não passaram as estações e eles voltaram a ser quem eles eram. Quem está entendendo? O que você está fazendo que você não deveria estar fazendo mais? Que ciclo é esse que você está, 40 anos no deserto, aquilo era para ser muito mais rápido, mas existia um povo desobediente naquele lugar. O ciclo ali era passageiro. E já existia uma promessa, por isso que de 12, olha só, que vocês sejam esses dois e eu esteja dentro desses dois. De olhar, as circunstâncias são horríveis, as circunstâncias não são as que eu queria, não é a forma como eu quero, mas espera, eu preciso confiar que Deus tem direcionado a minha vida, eu entreguei minha vida a Ele, sim ou não? Pronto. Agora eu entreguei, mas quero pegar de volta porque eu não estou concordando com o que Deus está fazendo?
Está na mão de Deus ou não está? Quando Saul, não entendendo o fechamento de ciclos, não entendendo a ordem, bota 1 Samuel capítulo 15. A gente vai ter que achar o versículo. Bota 12, 13. Pronto. De madrugada, Samuel, Deus tinha dado um comando a esse rei de Israel, levantado a pedido de Deus, a pedido dos homens. Deus levantou esse rei, Saul. Aí ele desobedece, ele poupa um rei, Agag, ele poupa os animais. Deus tinha dado um comando: destrói tudo, eu não quero nada do inimigo. Nós não podemos, e toda vez que você lê o Velho Testamento, entenda que toda aquela guerra é a gente hoje contra o inimigo da nossa alma, o diabo. Quando Deus nos chama para entender, e a gente vai ver isso em Eclesiastes, quando Ele nos chama de um tempo de amar, tempo de odiar. Um dia um falou para mim: pastor, eu estou naquele tempo que eu estou odiando tudo. Eu falei: de onde você tirou isso, irmão? Ah, está lá escrito. Foi escrito aonde? Oh, abençoado. Está lá, Eclesiastes, o sábio Salomão. Eu falei: pois é. Oh, aleluia. Sabia que a Bíblia fala que se você quiser sabedoria, você pode pedir, irmão? Porque a gente precisa de sabedoria, de revelação. E o tempo de odiar ali não é o tempo de odiar pessoas. 1 João, coloca aí, 1 João capítulo 4, versículo 6. Vamos começar do 6. A gente vive nessa nova aliança, o tempo passou, a estação agora é Jesus. Eu estou numa temporada onde Jesus é o Rei dos Reis, onde eu não preciso lutar contra pessoas, pelo contrário, eu fui chamado para amar pessoas. Quem não conhece, quem não ama, não conhece Deus. Como é que eu falo que eu odeio alguém? Eu não conheço Deus, então não posso dizer que eu sou cristão, porque Deus se revela através de Cristo. E aí, a gente lê João escrevendo: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não os ouve. E dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vai. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente, se não tiver a revelação da palavra, não adianta você conhecer a palavra toda. Quantas pessoas, e talvez você conheça alguém que conhece a palavra, mas para questionar você, para questionar Deus, Deus vai se revelar a essa pessoa para quê? Enquanto ela estiver com o coração orgulhoso, achando que Ele está ali justamente para saber tudo, para contestar você, para saber tudo, para questionar você, para saber tudo, para ser melhor que você, deixa eu te dizer, Deus não vai se revelar a ele, porque Deus se revela aos humildes. Deus se revela àquele que vai fechar a temporada da inteligência e vai entrar na temporada da sabedoria. Deus se revela àqueles que vão sair do orgulho e vão entrar agora na humildade. Deus se revela àqueles que não querem mais viver para si, mas vão viver agora para os outros. Então não adianta você saber, se você ficar sabendo somente para levantar um altar para ti, Deus vai te derrubar. Vamos ler isso, 1 Samuel, volta lá. Ele dá um comando, um homem que já era rei, fazendo tudo o que Deus estava falando, Israel prosperando, 1 Samuel 15. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, olha isso, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Um cara que servia a Deus queria a honra para ele. Para ele. Depois, voltando, passou e desceu ao Gigal. Segue. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha como falta revelação. Ele estava ali convicto que ele estava fazendo aquilo para o Senhor. Eu estou obedecendo. Eu estou fazendo o que o Senhor me disse. Vamos, ó a revelação. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Era para ter matado todos os animais do inimigo. Eles representavam o inimigo. Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? A ordem era acabar com tudo. Olha a temporada que passou. E de repente a gente quer estar, sabe, vivendo novo, mas com umas coisinhas lá atrás. Vivendo novo, mas áreas da nossa vida onde a gente tem algumas coisas até no nosso telefone que não podem ser apagadas, porque representam o passado e eu não quero viver o novo. O que é que tem te atrapalhado? Que barulho é esse?
que alguém está escutando na tua vida que você não ouve. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Não, você não está servindo a Deus, você está desobedecendo a Deus. Porque o que Deus falou, o comando que Deus deu, deixa eu te dizer, se coloque, se proste. Porque aí vai fechar uma estação, mas o propósito continua. Estações precisam ser fechadas, ciclos precisam ser encerrados. Nós não somos mais meninos. Um dia eu fui filho, já fui pai, agora eu sou vô. Tudo bem que um dia meu filho virou para mim e falou: pai, você é o pai, eu sou o filho. De tanta brincadeira que eu estava nesse dia. Ele olhou para mim e falou: pai, para. A gente estudava junto. Chamei ele para fazer um curso de espanhol. Aleluia. Tu não me provoca não, Vitor. Eu estou no espírito. Eu queria estar com meu filho. A gente estava distante. A temporada, talvez, daquilo que eu trabalhava demais, daquilo que eu me entregava demais, daquilo que eu precisava ter feito e não fiz, daquilo que eu precisava ter abandonado, aquilo que eu precisava ter matado na minha vida, eu não matei. Não consegui administrar o meu tempo. Você consegue administrar o seu? Duvido que você consegue. Duvido que você consegue. E aí de repente eu estava distante. Chamei a Flavinha e falei: eu preciso arrumar uma estratégia para ficar mais perto do João. Chamei ele, falei: filho, vamos fazer espanhol comigo? Ele falou: para quê, pai? Falei: filho, top espanhol, a gente vai falar espanhol. Para quê, pai? E eu não queria falar que era para estar com ele. Falei: filho, a gente vai fazer meio-dia, a gente estuda de manhã, fica até meio-dia junto, vai para a aula, depois a gente almoça e eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Topa, pai, vamos fazer. Cheguei para a professora, falei: professora, eu precisava falar para ela, porque eu não ia investir meu tempo no espanhol, estou investindo meu tempo no reino. E Deus não falou que vai ter culto em espanhol, tá, Renault? Investe no inglês, amém? Cada testemunho, né? O seu é seu, o meu é meu, amém? Que as pessoas usam o testemunho dos outros, já viu? Renaultzinho nunca, mas alguns falam. E aí eu cheguei à professora e falei: professora, deixa eu te dizer, eu estou aqui só pelo meu filho. Não me cobre, porque talvez eu saia sem, termine sem falar nada. Não quero falar mais nada. E a gente sentava para a aula e eu não estava lá para a aula, eu estava ali para estar com meu filho. E várias vezes, em algumas situações, meu Deus, eu vou contar isso no altar, Jesus? Não vou não. Vai orar aí, Luciano. Segue aí, 1 Samuel. Amém. Culto que vem, você volta que você vai ouvir. E vai ter edição, não espera no YouTube que não vai sair no YouTube não. Os soldados trouxeram, olha só, pode seguir, 16, aí vai contando, 16, 17, Samuel diz: fique quieto. Olha agora. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. 18. E o enviou em uma missão, ordenando: vá e separe para a destruição aquele povo pecador. Hoje, o inimigo, a gente odeia o pecado. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Essa era a ordem. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha isso. Saul disse: eu, porém, olha a visão dele, sem revelação. Eu, porém, obedeci ao Senhor, continuou temando. Eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Olha agora, os soldados tomaram as ovelhas e os bois. Olha agora, o melhor do que estava, consagramos a Deus para a destruição, a fim de que sacrificamos ao Senhor. Então ele pegou aquilo que não era para ter sido feito e ainda foi entregar a Deus. E ele estava convicto disso, mas antes, olha o que estava no coração dele. Ele foi ao monte para erguer um altar para a honra dele. Aí você vai entender todo o resto. Porque ele estava ali amando do Senhor, vivendo uma temporada de rei. E esse ciclo podia ser fechado, como a gente vê vários outros, Deus fechando justamente pela desobediência, Deus inaugurando um novo tempo. Deus levanta vários homens. Quantos homens foram levantados? Davi, quando foi levantado, viveu uma temporada até desobedecer, e Deus falou: eu te perdoo,
mas o que eu tinha para você, você não vai receber mais. E muitas vezes a gente acha que esse perdão vai fazer com que a gente continue do mesmo jeito. Não, a gente não foi chamado para errar. Claro que nós vamos errar, a gente vai pedir perdão, gente, Deus vai nos dar uma nova chance, mas é como uma temporada encerra e eu preciso voltar para um propósito de iniciar uma nova temporada. Porque Deus precisa confiar em nós. Deus precisa entender que Ele não precisa dizer muito. Eu é que preciso dizer, porque que muda muito quando eu falo eis-me aqui. Você está dizendo eis-me aqui para quê? Para as suas coisas? Não é, Senhor, eis-me aqui, me envia, me dá a missão. Por isso é que eu entendo e a gente passa a entender o casamento de outro jeito, porque foi revelado agora a ti a importância e o valor do casamento. Você não consegue enxergar as suas gerações, e de repente eu, estou dizendo de mim mesmo, fruto de pais separados, não tive a revelação, e de repente eu estou vendo todas as minhas feridas, tudo aquilo que eu vivo hoje por ser separado, e eu não consigo ver que eu vou criar isso nos meus filhos se eu separar. Tudo bem, eu não quero, eu dizia isso, mas como eu vou conseguir? Se é espiritual o casamento, eu preciso ir para esse nível para viver o casamento. Revelação. A temporada acabou. A temporada do natural acabou. A temporada do natural acabou. Então agora, se eu sou espiritual, qual é o problema desses caras todos? Eles desobedeceram. Ah, mas eu estava fazendo para Deus, mas não era como Deus disse. Ainda era o que você achava que Deus queria. Aí eu entendo a frase, é o que Jesus faria. Não, Ele já fez. Vai conhecer Jesus, porque até o Espírito Santo, quando é enviado a nós, ele diz, eu vou enviar o Consolador, aquele que vai fazer você lembrar de todas as coisas, vai te ensinar, mas vai fazer você lembrar de todas as coisas. Segue aí. Tudo isso, gente, é para que a gente, 22, vai. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, olha agora, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Segue, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele o rejeitou como rei. Gente, que a gente não esteja nesse lugar. Em nome de Jesus, que a gente seja despertado em arrependimento, despertado, sabe? Em sabedoria. Porque o conhecimento esse homem tinha. Ele dizia com toda a convicção, mas com orgulho de levantar um altar para si próprio, querendo a honra que deveria ser para Deus. Tudo que foi espiritual na tua vida, tudo que estiver acontecendo na tua vida, se você entregou a vida a Jesus, por favor, se esforce se for necessário, mas glorifica a Deus. E aí, Samuel diz, deixa eu te dizer, se você não está fazendo isso, Deus não quer, Deus quer obediência e submissão, porque a missão é nossa, é dada a nós, mas o projeto todo, a obra toda, o propósito todo é dele, por isso que ele fecha ciclos e inicia outro. Para a gente estar aqui hoje, foi fechado um ciclo de 10 anos, gente, 10 anos, nós servimos a outro local, 10 anos nós fizemos aquilo para Deus, não foi para homens. Então tudo isso a gente vai entendendo, claro, como igreja, mas em cada igreja que se reúne aqui, que é a casa de vocês. Se não for dessa maneira, eu te pergunto, qual sentido tem? Por que que a gente quer viver para Deus? Por que que a gente quer tanto conhecimento, se a gente não vai colocar em prática as coisas? Então essas fases que vão acontecendo na nossa vida, onde a gente vê ali a infância, a gente vê a adolescência, a fase adulta, a velhice, o ciclo que é do nascimento até a morte, coloca para a gente encerrar, Eclesiastes capítulo 3. Ele diz, para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Deus está dizendo que tudo isso que eu vou falar, baseia-se naquilo que eu tenho para ti. Uma obra que vai acontecer com a igreja, sim ou não, ela já existia antes da gente. E uma obra que eu também vou estar fazendo dentro de ti. Por isso que Deus fecha alguns ciclos que vão doer em você, mas Deus está te tratando, trabalhando. O problema é que a gente fica agarrado às coisas, querendo tudo. Deixa eu te dizer, repetir isso, o evangelho é muito mais sobre renúncia.
Porque se é um tempo que vai terminar e um novo que vai começar, se é algo que o vinho novo, a alegria, o Espírito Santo não cabe em odres velhos, não é um pano que a gente vai remendar, é um pano novo. Por que é que a gente não fecha as estações, não entende Deus fechando as estações? Ciclos que vão sendo encerrados, projetos novos. Muitos estão vivendo e testemunhando coisas que nunca viveram. É uma oração nossa. Deus respondendo, essa liderança ora para que não só a gente, mas cada um de vocês tenha testemunhos para dar. Porque isso é que vai revelar a Deus. O que adianta eu conhecer Deus e viver Deus dentro da minha casa? Não é esse Deus da Bíblia. O que adianta eu conhecer Deus e não cuidar de ninguém, não se importar com ninguém? O que adianta eu conhecer Deus e não me colocar para Deus me usar? Mas eu querer que Deus me use para levantar altar para mim mesmo. Por isso é que dificilmente a gente vai ver pessoas que vão buscar Deus, a não ser que dentro de um propósito, e aí a gente entende as pessoas que chegam na igreja, claro, buscando ajuda, seja na área de saúde, na área familiar, um filho, claro, é desse jeito que a gente chega, gente, não estou dizendo que não é isso, só que não pode, depois disso, sabe, eu permanecer em Deus como esse Deus que vai realizar as minhas coisas. Não sei que evangelho é esse que pregaram para essas pessoas. Não é o evangelho aonde Deus não quer sacrifício. Jesus já morreu por mim e por você. Essa temporada já foi. Agora nós estamos na temporada da obediência. A gente está na temporada, sabe, de fechar ciclos na nossa vida, da gente viver o que Deus projetou. 2, leia aí. Fecha, por favor, os ciclos da sua vida. Esteja no dia de hoje. Esteja no dia de hoje. Conserte o que tiver que ser consertado. O resto não tem jeito, pastor. Se não tem jeito, vive o hoje. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar. Transformadora, Rafa. Ô Igor, por favor. E tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, mas tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus aqui, Ele institui, Ele coloca para a gente aquilo que vai acontecer, mas que não é específico. Eu não posso entrar num tempo de guerra com as pessoas. Não é isso que está escrito, não é essa revelação que Deus dá para a gente, mas são propósitos que vão acontecer. Como Ele diz, o fim dos tempos, nós estamos vivendo isso. O que Ele fala dos fins dos tempos? Guerras vão acontecer. Então vão existir sinais, propósitos, para que outra coisa dele aconteça, não minha. E de repente a gente não quer se colocar nesse lugar. De repente a gente dificulta, e se dificultar, Saul deixou de ser rei. O propósito parou, Israel parou, Deus não levantou outro. E levantou quem? Davi. Quando Samuel chega lá, vê os filhos, presta atenção nisso, gente. Isso tem uma revelação incrível. Aos olhos de Samuel, Samuel teria ungido outro homem. Mas Deus diz só uma coisa para ele: vocês olham a aparência, vocês olham o externo, vocês olham aquilo que os seus olhos estão vendo, mas Deus conhece o coração. E aí vem Davi, que estava pastoreando. Vem Davi, que já tinha, olha as experiências, já tinha matado um urso. Vem Davi, já tinha lutado contra o leão. Vem Davi, olha as experiências. Agora, se as experiências não estiverem nos forjando, para que a gente se torne homens e mulheres de Deus, para Deus nos chamar para estações novas, para que se cumpra propósitos da obra na nossa vida, eu te pergunto, que sentido tem a gente estar aqui? Que sentido tem eu dizer que conheço Deus? Que sentido tem a gente querer servir? Que sentido tem? E Salomão continua dizendo: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo?
vi o fardo que Deus botou sobre toda a humanidade, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Olha as estações. Agora, quando eu atrapalho, eu estava na minha estação durante 10 anos. Eu estava na minha estação, no meu tempo, dizendo, não, mas quando Deus quer, é o tempo de Deus é hoje. Não é amanhã, Deus não está te esperando não, quem precisa de Deus é você, não é Ele de você não. Se você não se colocar hoje em submissão e obediência dentro de um propósito, se você não confiar a Deus, que Deus está no comando da sua vida, eu te pergunto, a sua vida está no comando de quem então? Se eu, não tentando buscar, sabe, a revelação, pastor, mas tem dias difíceis? Tem! Alguns Deus vai te falar por quê, outros, deixa eu te dizer, chega no céu e pergunta para Ele, mas chegue no céu. Não abandone as coisas, os ciclos não são para ser abandonados. As coisas que Deus faz que são eternas, elas precisam ser eternas, porque elas serão, com você ou não. Aí ele diz, Ele colocou o senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. E aí de repente a gente está cheio de dúvidas, querendo saber, Senhor, mas se for de Ti, perguntas óbvias, aí a gente responde assim, não sei você, se for, por favor, receba isso com carinho. Perguntas óbvias, e de repente você fala, eu vou orar para ver se Deus quer isso. Não, você precisa ler Bíblia, não ora não, vai ler, porque está escrito que Deus quer para a sua vida. Só que são respostas de pessoas que querem andar com Deus sem conhecer Deus. E além de depois de conhecer, você ainda precisa dessa revelação. Porque senão estações vão passar na sua vida e você não vai ver, e muitas vezes você está no inverno que já devia ser verão há muito tempo. Talvez as folhas que não chegaram é porque você ainda está no outono. E ele diz, concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. O contexto disso aqui é na forma sábia. Não é Salomão dizendo, faça o que você quiser da sua vida, vá buscar a sua felicidade. Versículos isolados vão fazer com que a gente viva o que a gente quiser viver. Mas o contexto bíblico vai fazer a gente viver o que Deus separou para a gente. A decisão está onde? A decisão está na tua mão. A decisão está na tua mão. Pode ficar de pé, eu quero orar por você. A decisão está na tua mão. A decisão está na tua mão. Foram fechados, iniciados muitas temporadas. A gente vê a temporada do andar com Deus. A gente vê a temporada onde aqueles homens, depois de Jesus ser crucificado, eles recebem agora a temporada do Jesus ressurreto. Depois do Jesus indo aos céus, promessas onde aqueles homens precisavam confiar, onde aqueles homens precisavam crer que tudo aquilo que estava sendo dito era mover do céu sobre a vida deles, estações novas que chegariam. A gente vê Atos 2 se cumprindo numa nova estação, aqueles discípulos. A gente vê Atos 9, a conversão de Paulo, um novo tempo, uma nova e linda temporada na vida de Paulo. Mas sabe, o que eu quero que mova a gente a partir de hoje não é esse livro Atos escrito por Lucas contando a história de Jesus. Eu quero que a gente entenda que os nossos atos, como sementes para propósitos e estações, que os nossos atos, as nossas ações e reações glorifiquem o nome do Senhor. Não se perca nas estações que vão iniciar e terminar na sua vida. Entenda isso. Espere o dia de amanhã. Confie. É através desse coração, confiando em Deus, que Deus começa a te mover, confia em você também e te levanta para uma estação que você nem sabia que existia.
Mas muitas vezes a gente quer levantar altares para nós mesmos. A gente quer dizer, talvez, como a gente dizia no mundo, eu sou o cara. Fui eu. Eu te pergunto, se foi você, para que você entregou a vida a Jesus, se era você antes? Os planos de Deus, os propósitos de Deus não se frustrarão. Feche as estações. E para isso eu quero te dar 2 minutos. Escute essa canção. Mas que Deus te revele, em nome de Jesus, estações tuas, ciclos teus que precisam ser encerrados. Os propósitos de Deus vão permanecer. O que é eterno vai permanecer. Não coloque a mão nisso, senão você vai ficar de fora de algo que vai continuar acontecendo. Que o Senhor te revele estações que você parou, episódios que você não continuou e lugares que você não precisa mais estar. A estação mudou. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso e ouça essa canção. Nem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e aí no seu lugar mesmo. Quero que você faça um compromisso de entrar nessa estação que começou hoje. Eu creio em estações. Eu vivo estações. Foi-se fechado uma estação de um ano, onde projetos vão ser alterados, mudados, onde Deus está dando novos comandos a essa igreja, e eu creio que se você faz parte dessa igreja, isso também precisa acontecer na sua vida. Não fique para trás, não fique no ano espiritual que fechou, não fique em 2023, no ano de calendário.
Entenda por revelação que Deus tem para ti hoje, o chamado para viver cada versículo da Bíblia num contexto que é para te levar para o céu, um contexto que é para estar contigo em amor à eternidade. Senhor Jesus, graças te damos nesse lugar, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós queremos viver as tuas estações, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor já projetou, o tempo de todas as coisas, mas segundo os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós estejamos, Senhor, colocados, que a gente possa estar com os ouvidos abertos, atentos, Senhor, à revelação da tua palavra, para fazer o que devemos fazer, para que não seja ainda um nosso eu comandando as nossas atitudes, as nossas ações, mas que sejam, Senhor, os teus decretos, os teus propósitos e planos, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida dessa igreja e da tua igreja espalhada pela face da terra. Que a gente se coloque, Senhor, em submissão a ti, a um projeto maior que é o reino. Que a gente entenda, Jesus, que ciclos são abertos e fechados, e que se a gente entender e confiar, que aí sim o velho passa e o novo chega. Aleluia, Jesus. Que essa manhã tenha sido o fechamento de muitos ciclos, e que a gente possa glorificar o teu nome em uma estação certa, em uma estação, Senhor, onde a gente vai viver tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós cremos, porque nós acabamos e vamos louvar ainda, que os teus planos não se frustrarão. Assim nós oramos e te agradecemos por essa manhã, por esse lugar e por essas casas que aqui estão, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Léo, nos leva mais um pouquinho. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.